pâncreas, um órgão situado aí estrategicamente próximo ao duodeno, ele é uma glândula mista. Por que é uma glândula mista? Vamos dar uma olhadinha nessa histologia. Pâncreas e ilhotas pancreáticas, realmente parece uma ilha. Do lado de fora dessa ilha é formado pelos ácinos. Essas célulazinhas aqui são células acinares, então cada um desse aqui é um ácino. Ácino é a parte exócrina do pâncreas. O que significa isso? Significa que produz o chamado suco pancreático, ele é lançado no duodeno, relacionado com digestão, parte exócrina. Porém, no lado interno da ilha, a gente tem as células relacionadas ao pâncreas endócrino. Ora, se é endócrino, vai produzir hormônio e vai cair na corrente sanguínea, vai cair nos vasinhos aqui. As células relacionadas ao pâncreas endócrino, sem dúvida nenhuma, as principais são as chamadas células beta, produtoras de insulina, e as células alfa, secretoras de glucagon. Então, para a nossa conversa, nós vamos falar do pâncreas endócrino. Pâncreas exócrino vai ser tratado quando a gente falar de sistema digestivo. Vamos primeiro falar de insulina. Como é que ela é regulada? Não tenha dúvida. O principal agente regulatório da insulina é a glicemia. E funciona assim, ó. Conforme aumenta a quantidade de glicose no plasma, aumenta a quantidade, a liberação de insulina, até que se atinge um platô. Chegou a hora que mesmo aumentando a glicemia, o pico de insulina já foi o máximo. Mas aumentando a glicemia, aumenta a liberação de insulina. Como assim, professor? Aumenta a glicose, a célula beta do pâncreas. Lembrando que insulina é célula beta pancreática. A célula beta libera insulina. Parece mágica. Jogou glicose, soprou, a célula produz. Mas não é, tem uma maquinaria. Célula beta tem na sua membrana a GLUT2. O que é GLUT? Glicose, T de transportador. Transportador de glicose. Então está aqui GLUT2. Quando aumenta a glicemia, através da GLUT2, a glicose entra na célula. Então, ela é fosforilada, uma fosforilação, adicionar um radical fosfato na glicose, e ela passa a produzir ATP. A ATP bloqueia os canais de potássio. Se bloqueia os canais de potássio, lembrando lá dos fundamentos, potássio cá dentro, tem muito potássio dentro, portanto potássio ele sai. Se o canal está bloqueado, essa saída de potássio também está diminuída. Potássio, carga positiva, portanto a célula beta vai despolarizar. E se ela despolariza, abrem-se os canais de cálcio voltagem dependentes. Depende de uma mudança na voltagem, se ela despolarizou, mudou a voltagem. Entra cálcio e o cálcio faz com que as vesículas contendo insulina, produzidas na célula beta, seja liberada. Só isso, professor? Só o aumento da glicemia que estimula a liberação de insulina? Não. Trago aqui para vocês fatores que aumentam e que diminuem a secreção de insulina. Os fatores que aumentam, vamos destacar aí alguns deles. O aumento da glicemia, principal fator para a liberação de insulina, mas não só da glicemia. O aumento de ácidos graxos, subprodutos vindo da digestão da gordura. O aumento sanguíneo de aminoácidos, subprodutos vindo da digestão das proteínas. Então, quando você faz uma refeição, comeu carboidratos, aumenta a glicose. Comeu gordura, aumenta ácido graxo. Comeu proteína, comeu carne, aumenta aminoácidos. Esse aumento de aminoácidos na corrente sanguínea, de gordura e de glicose, estimula a liberação da insulina. Hormônios gastrointestinais, como por exemplo peptídeo inibitório gástrico, secretina, colicicinina, gastrina. Dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é chamado de efeito incretina. Aqui você tem duas administrações de glicose. Uma glicose intravenosa e outra glicose intrajejunal, lá no jejum no intestino delgado. Como é que se comporta a variação da glicemia? Variação da glicemia, então você subiu tanto na glicose que você colocou no jejum, em azul, quanto a glicose intravenosa aumentou na corrente sanguínea. Então se aumenta a glicose tanto por via intravenosa quanto pelo jejum, isso para a insulina vai ser a mesma coisa, né, professor? Não. Por que não? Dá uma olhadinha aqui, ó.
Olha a glicose intravenosa, olha a insulina onde chegou. Agora, azulzinho, glicose colocada no intestino. Olha o pico de insulina. Esse é o efeito incretina. A glicose que você coloca intravenosa não causa o mesmo pico que a glicose que você come, que você se alimenta. A que você come causa um pico maior de insulina do que se você colocasse aquela glicose na sua corrente sanguínea. Por quê? Porque quando a glicose passa pelo trato gastrointestinal, estimula hormônios gastrointestinais. Cuidado, o corpo humano não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Glucagon, hormônio do crescimento, e cortisol. Pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Por que glucagon, hormônio do crescimento e cortisol causa aumento de insulina? Simples. Todos esses são hormônios hiperglicemiantes. E se aumenta a glicemia, aumenta a liberação de insulina. Estimulação parasimpática, acetilcolina. Nós vimos lá que o parasimpático está relacionado com digestão. Libera acetilcolina. Uma estimulação parasimpática do pâncreas faz liberar a insulina. Uma estimulação beta-adrenérgica, resistência à insulina e obesidade. Vê bem, se o organismo está resistente à insulina ou se a pessoa é obesa, isso faz aumentar a secreção de insulina. Faz sentido. Se tem resistência, as células estão respondendo de forma diminuída à insulina, o organismo vai sintetizar mais insulina, vai colocar mais insulina na corrente sanguínea para ver se resolve o problema. E algumas drogas, como sulfonilureia, aliás, essas drogas, elas bloqueiam o canal de potássio. Se bloqueia o canal de potássio, a célula beta despolariza e libera a insulina. E a diminuição na secreção de insulina? O que causa diminuição? Diminuição da glicose. O principal efeito para diminuir a insulina é diminuir a glicose. Jejum, fome, somatostatina, o GH. O somatostatina, mesma coisa. Atividade alfa-adrenérgica. Entre as refeições, você tem uma atividade alfa-adrenérgica. Isso diminui a insulina. E leptina, um hormônio produzido pelo tecido adiposo. Então, se o tecido adiposo está farto, aumenta a leptina diminui a secreção de insulina. E o que a insulina faz? Resumidamente, a insulina é um hormônio que age em receptor de membrana. O receptor da insulina tem duas subunidades alfa externa e duas subunidades beta. Quando a insulina se liga, ativa as subunidades alfa, que ativa a subunidade beta, e a subunidade beta do lado de dentro da célula está acoplada à tirosina quinase. Então vai ativar a tirosina quinase. E com isso vai fosforilar várias enzimas. O que essa fosforilação faz? Faz vários mecanismos. O principal deles coloca um transportador de glicose na membrana das células. Por exemplo, célula muscular. Então aqui é a ação da insulina, aqui é a liberação, célula beta do pâncreas. Aqui é como ela age. Portanto, esse transportador de glicose depende da insulina para ele poder ser translocado para a membrana plasmática. Essa GLUT aqui é a GLUT4. Aqui é GLUT2, não depende de insulina. A GLUT4 depende de insulina. Então, colocou GLUT4 na membrana plasmática para aumentar a absorção de glicose. A glicemia não está alta, então coloca essa glicose para dentro da célula. Na presença da insulina, aumenta a síntese proteica, aumenta a síntese de gordura, aumenta a síntese de carboidratos, atuando aí na expressão gênica. A expressão gênica, sempre lembrar, né, pessoal? DNA produz RNA, RNA produz proteínas. E essas proteínas fazem essas ações. Ou seja, vê bem, hein? Quando que a insulina é liberada? Principais efeitos após as refeições. Após as refeições, grande liberação de insulina. O que ela faz? Ela pega a glicose, o aminoácido e a gordura e guarda na célula. Como? Sintetizando aí glicogênio, já vamos ver, sintetizando proteína e sintetizando triglicerídeos. Então, a insulina é um hormônio relacionado à abundância de energia. Vê bem, esse hormônio aí é responsável pelo nosso sucesso na escala evolutiva. Antigamente, não tinha geladeira. Quando a gente morava na caverna, não bastava você abrir a geladeira para comer. Você tinha que caçar. E quando você saía para caçar, muitas vezes você não encontrava caça. A caça fugia. E às vezes você estava com fome e ainda tendo que correr atrás da caça. E às vezes você deixava de ser o predador para ser o predado. Você ia caçar e às vezes alguém queria te caçar. Então você tinha que correr.
E aí Deus voltou lá para a prancheta dele e achou uma forma da gente armazenar energia e criou a insulina. O que a insulina faz? Quando tem abundância de energia, ela capta essa energia e coloca dentro da célula, guarda na célula. Para quê? Para quando você for precisar caçar novamente, você ter energia para isso. Guardem isso, tá? Insulina é um hormônio relacionado à abundância de energia. Vamos dar uma olhadinha mais de perto, tá? Nas funções da insulina, que eu destaco para vocês. Está vendo que essa seta aqui, ela é mais escura que essa aqui? Ela está destacada, está em negrito? Então, as setas mais escuras representam as enzimas que a insulina ativa. E as setas mais claras representam inibição. Então, tá aqui, né? Nós falamos aí que a insulina está relacionada aí com a ativação de enzimas. Vamos dar uma olhadinha nessas enzimas. Por exemplo, sob a ação da insulina, vai estar mais ativa a enzima de cima, setinha em negrito, e inativa a enzima de baixo. Então ela vai inativar essa enzima e ativar essa. Portanto, se ativa essa enzima, a famosa glicoquinase, se ativa essa enzima, a glicose vai ser fosforilada, glicose 6-fosfatase. Quais enzimas vão estar ativas? As do lado direito ou as do lado esquerdo? Ora, as do lado esquerdo. Então, na presença da insulina, parte da glicose entra no ciclo do ácido cítrico. Vamos ver isso bem direitinho, né? Como é que a gente produz ATP. Entrou no ciclo do ácido cítrico, formação de ATP. Então, está ativa essas enzimas aqui. Porém, atingiu o estoque de ATP, deposita na forma de glicogênio. Glicogênio é como nós depositamos glicose. Então você vê, pegou o excesso de glicose, né, pós-alimentação, né, o aumento da glicose, excesso não, o aumento da glicose, colocou dentro da célula para quê? Para sintetizar energia, da célula hepática, por exemplo. E o que sobrou? O que sobrou, guarda na forma de glicogênio. Insulina ainda tem glicose? Não tem problema. Coloca essa glicose dentro dos adipócitos. Para quê? Coloca dentro dos adipócitos, os adipócitos sintetizar triglicérides. É como nós armazenamos gordura. O fígado e os adipócitos podem pegar a glicose e transformar ela em gordura. E os ácidos graxos da alimentação que está lá na corrente sanguínea? Você não comeu lá o azeitinho? Um azeite, não comeu lá uma carne com aquela gordurinha, ácido graxo na corrente sanguínea. O ácido graxo vai para dentro dos adipócitos, os adipócitos guardam isso na forma de triglicérides. Tem muito? Vamos guardar. Na presença de insulina, células hepáticas, musculares, adipócitos, captam os aminoácidos lá da carne, do leite, do ovo que você comeu e transforma isso em proteínas. Então, olha como é que ela realmente é um hormônio associado à abundância de energia. Se tem muita energia, o nosso corpo, o nosso organismo aprendeu a guardar. Guardar na forma de glicogênio, na forma de triglicerídeos e na forma de proteínas. E aqui, um detalhe interessante. Aqui a gente tem a curva do crescimento de um animalzinho. Então ele estava crescendo normalmente, ganhando peso, e nesse ponto retirou o pâncreas e a hipófise desse animal. Retirou o pâncreas, acabou a insulina. Retirou a hipófise, acabou o hormônio do crescimento. O que aconteceu com o crescimento dele? Estagnou. Nesse ponto aqui, administraram o hormônio do crescimento. O que aconteceu com o crescimento dele? Voltou a aumentar um pouquinho. Quando parou o hormônio do crescimento, voltou a estagnar. Nesse ponto aqui, colocaram insulina. Voltou a crescer um pouquinho. Quando pararam a insulina, voltou a estagnar o crescimento. E aí, nesse ponto aqui, deram hormônio do crescimento mais insulina. Explodiu o crescimento dele. Explodiu o ganho de peso. Então, o hormônio do crescimento humano mais a insulina, eles têm ação sinérgica. Eles atuam em conjunto, o que tem muito sentido. Hormônio do crescimento, síntese de proteína. A insulina é a que coloca aminoácido para dentro para poder sintetizar essas proteínas. Efeito sinérgico.
Na presença da insulina, muita glicose dentro da célula, ATP, né? Na presença da insulina, né? Guardando gordura. Né? Gordura, com o passar do tempo, vai ser utilizado também para a produção de energia. Então, para crescer, precisa de insulina. Então, tem sentido essa ação sinérgica do hormônio do crescimento com a insulina. Por isso que, às vezes, em academia, as pessoas usam o hormônio do crescimento mais insulina. Né? Poder ganhar massa muscular. Ganha massa muscular? Ganha. Mas uso indiscriminado de hormônio sempre dá problema. Não esqueça que um pouquinho de hormônio tem um grande efeito. E o glucagon? O glucagon meio que o contrário. O glucagon conta a história contrária. O glucagon, conforme diminui a glicemia, aumenta o glucagon. Nota que na insulina a curva é para cá, para a direita o aumento. No glucagon é para a esquerda. Conforme diminui a glicemia, aumenta a glucagon. Quais são os efeitos do glucagon? O principal efeito do glucagon é acelerar a glicogenólise. Glicogenólise quebra do glicogênio. O glicogênio não está lá armazenado? Né? Então o glucagon vai estimular, mesma coisa, tá? Setas em negrito que estimula essa enzima e inibe essa. Portanto, o glicogênio vai se transformar em glicose 6-fosfato. Estimula a enzima de baixo e inibe essa. Portanto, glicose 6-fosfato no fígado, na célula hepática. Tá? Na célula muscular isso não acontece. Vai se transformar em glicose. E glicose sai para a corrente sanguínea. Tem sentido? Tem sentido. Acabou de se alimentar, insulina. Entre as refeições, por que você não tem um coma hipoglicêmico, um coma por baixa de glicemia? Não tem porque um dos motivos porque tem o glucagon. O glucagon ele faz essa ação. O glucagon ele converte nutrientes em glicose no fígado. Gliconeogênese, formação de glicose a partir de elementos que não são carboidratos. Por exemplo, na presença do glucagon, os triglicérides são quebrados em ácidos graxos e glicerol. Não se preocupe que nós vamos ver isso aqui com calma. E o glicerol ele é utilizado na célula hepática, que é uma célula hepática, para produzir glicose. Alguns aminoácidos, ácido lático, é utilizado na célula hepática para produzir glicose. Isso aqui é gliconeogênese. Tá? Então, na presença do glucagon, o glicogênio é quebrado. Glicose na corrente sanguínea. Na presença do glucagon, é gliconeogênese, formação de glicose. Mais glicose na corrente sanguínea. Portanto, aumenta o nível de glicose no sangue. Então, tem sentido. Entre as refeições, eu preciso de um hormônio que controla o nível de glicose no sangue. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!